Olha só, quando a gente pensa no Capitão Steve Hiller lá de Independence Day, o que vem na cabeça? O carisma do Will Smith, a coragem e, claro, aquele famoso soco no alienígena. Mas, e se eu dissesse que a jornada dele é, na verdade, uma das demonstrações mais perfeitas da lei da atração que o cinema já mostrou? Pois é, vamos mergulhar nessa história. Essa é a grande questão aqui. Por um instante, vamos deixar de lado as naves e as explosões para olhar a história do Hitler de um jeito diferente. Quase como um guia prático de como transformar uma intenção em realidade de uma forma, vamos ser sinceros, muito mais espetacular do que a gente poderia imaginar. Tudo, absolutamente tudo, começa com o primeiro passo de qualquer manifestação: clareza. É preciso saber exatamente o que se quer. E o Hiller fez isso de um jeito bem simples, mas muito poderoso. É um detalhe que passa voando na tela, mas ali está a semente de tudo. Aquele formulário na geladeira não era um enfeite, era um lembrete diário, sabe? Um contrato visual que ele tinha com o maior sonho da vida dele: ir para o espaço. E o mais interessante é que esse papel na geladeira funciona exatamente como um quadro de visualização. É o jeito dele de dizer para o universo sem deixar nenhuma dúvida: é isso aqui que eu quero. Ele não queria só ser um piloto de elite, ele queria as estrelas. E aí, como acontece muitas vezes na vida, parece que o universo responde. Só que nem sempre do jeito que a gente espera. O Hiller manda o pedido dele super claro e recebe uma resposta igualmente clara: uma porta fechada na cara. Esse momento é crucial. Para a maioria das pessoas, a história acabaria aqui. O sonho foi negado pela maior autoridade no assunto. Fim de jogo, né? Só que, na filosofia da manifestação, esse não tem um nome e um propósito bem específico. Então, o tal do contraste não é castigo, é um teste. É como se o universo perguntasse: ok, mas é isso mesmo que se quer? O quão forte é esse desejo? A rejeição da NASA não era o fim do caminho, era um filtro. É claro que Wheeler sentiu o baque, mas ele não abandonou a identidade dele. Ele continuou sendo o melhor piloto que existia. E isso aqui ilustra perfeitamente a diferença de perspectiva. Por fora, parece um fracasso total. Mas, num nível mais profundo, a rejeição da NASA foi, na verdade, um ato de proteção do universo. O caminho menor foi bloqueado porque um caminho muito, mas muito maior precisava se abrir. E então, o caos, uma invasão alienígena global. Para o mundo, era o apocalipse. Mas para o sonho do Steve Hiller, era o começo do que a gente chama de a ponte de incidentes. Aqui a gente vê a tal da ação inspirada na sua forma mais pura. Hiller não pensa duas vezes. Ele não duvida da própria capacidade. Ele age com a confiança de quem treinou a vida inteira para aquele exato momento, mesmo sem saber. Ele estava totalmente alinhado. Essa frase, ela diz tudo. Não é a fala de um soldado com medo, é a declaração de alguém que reconhece o próprio destino se desenrolando bem na sua frente. Ele não vê o caos, ele vê a oportunidade para a qual ele sempre se preparou. Então, o ponto central é esse. A invasão alienígena não foi uma interrupção do sonho dele, foi o veículo. O universo estava literalmente construindo uma ponte para ele, uma ponte feita de explosões, perseguições e tecnologia de outro mundo. A lógica por trás disso é maluca, mas impecável. Quando a gente olha os passos em sequência, cada um deles, desde a rejeição até a captura do alien, era uma peça necessária nesse quebra-cabeça. Pensa bem, se ele tivesse sido aceito pela NASA, estaria treinando em algum lugar, longe de toda a ação. A rejeição o colocou exatamente onde ele precisava estar. E isso nos leva ao grande final, onde o pedido original não é só atendido, ele é superado de um jeito que a mente do Hiller, lá atrás, colando aquele formulário na geladeira, jamais poderia ter imaginado. Vamos parar para pensar na dimensão disso. O sonho era ser um funcionário da NASA, pilotar um ônibus espacial. A realidade foi se tornar o herói que salvou a humanidade, pilotando uma nave inimiga numa missão suicida até a nave-mãe. É outro nível. Essa comparação deixa tudo muito claro. O universo não entregou o que ele pediu, entregou a essência do que ele pediu, só que amplificada por 1 bilhão. Ele queria voar alto e o universo fez voar mais alto do que qualquer ser humano já tinha voado, em todos os sentidos da palavra. Certo, então o que a gente tira de tudo isso? A história do Hiller não é só um filme de ação. É uma aula sobre como a vida pode funcionar quando a gente está alinhado. Basicamente, são 3 chaves. Primeira, entender que um não muitas vezes é a melhor coisa que pode acontecer. Segunda,
viver a identidade do que se quer ser muito antes de ter o título oficial. E terceira, talvez a mais importante, desapegar do como. Hiller queria ir para o espaço. Ponto. Ele não exigiu que fosse pela NASA. Ele só não imaginava que a carona seria fumando um charuto. E a gente termina com essa provocação. Pense em algum não que a vida já deu, alguma porta que se fechou, e se aquilo não foi o fim? E se foi só o universo tirando a gente da estrada principal porque uma nave alienígena estava prestes a pousar e, bem, precisava de um piloto? Fica aí a reflexão.